tudo beleza? Eu sou o professor Heleno, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, nosso canal Passei no Enem. Vamos falar de física, uma questão que deu muita polêmica, tá? Se você quer saber qual que é essa polêmica, veja até o final do vídeo, hein? Vocês vão se assustar. E eu espero que o Enem não cometa essa gafe novamente. Ok? Então vamos colocar a questão aí na tela, a gente fazer a leitura. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então aqui, nesta questão, o Enem está pedindo a força impulsiva, que é a força gerada no impacto. Então aqui ele não pede a questão do peso e nem pede a normal. Ele só pede aquela força gerada na hora do impacto. Então nessa questão nós temos a quantidade de movimento, a velocidade que nós temos que achar e nós temos que utilizar o teorema de impulso, que é a questão do impulso resultante igual à variação da quantidade de movimento. Então essa vai ser as fórmulas que nós iremos utilizar para resolver esse exercício. Então vamos então para a questão. Partiu então, pessoal. Primeiro passo é anotar os dados. E também vamos colocar as fórmulas que nós iremos utilizar. Primeiro nós temos a fórmula do peso, massa vezes gravidade. Fórmula da quantidade de movimento, que é a massa vezes velocidade, e a fórmula do impulso, que é a variação do movimento. Tá? E o que é impulso? Impulso é força vezes variação do tempo. Para achar a velocidade, nós vamos utilizar a fórmula de Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração, mas como nós estamos falando de queda livre, vamos utilizar a aceleração da gravidade e em vez de utilizar o tempo, vamos utilizar a variação da distância. Então vamos resolver aqui, velocidade ao quadrado. O VO é 0, então é 0, mais 2 vezes a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, né, que é a distância percorrida pelo tijolo, é 5 metros. Já vamos fazer a conta tirando a raiz. Vamos colocar a raiz aqui. Ok. Raiz quadrada de 100 é 10. Então a nossa velocidade é 10 metros por segundo. Como no exercício está pedindo a força impulsiva, vamos utilizar esta fórmula. Impulso é igual a a variação da quantidade de movimento. Vamos colocar ela aqui para nós acharmos a força. Impulso é igual a variação do movimento, igual a QF, é o movimento final menos o QI é o movimento inicial. E o impulso é igual a força vezes a variação do impacto. Essa aqui é a nossa fórmula inicial. E aqui nós temos o significado de cada um dos termos. O impulso é força vezes variação do tempo. A variação do movimento é o movimento final menos o movimento inicial.
Então, vamos já substituir na fórmula. Força, que é o que nós estamos procurando, vezes essa variação do tempo é o impacto. É o tempo, né, que durou a força quando o tijolo atingiu o capacete. Então, é 0,5 segundos. Na questão do movimento final, nós temos que considerar que quando o tijolo acertou o capacete, ele parou. Então, neste caso aqui, a velocidade do tijolo é igual a zero. Assim, se for replicar esse experimento, ou se olhar assim, numa construção que pode acontecer esse acidente, um tijolo, algo cair no alguém que está lá no chão com capacete, o tijolo vai cair e vai quicar. Assim que ele acertar o capacete, ele vai quicar, que é o que acontece, né? Em uma experiência real, em algo do cotidiano. O tijolo bate e quica, mas neste caso aqui nós vamos considerar que o tijolo acertou o capacete e parou. Então, o nosso movimento final, a velocidade é igual a zero. Então aqui, a massa. Temos também a massa do tijolo. A massa do tijolo é igual a 2,5 kg. Então aqui, a massa do tijolo é 2,5 kg. A velocidade final, que é o QF final, né? QF final tem que ter a velocidade final. A velocidade final é zero, menos o Q inicial. O Q inicial é a massa, que é 2,5, vezes qual que é a velocidade inicial? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Então aqui, revisando, hein? A gente achar força, nós temos que utilizar o teorema do impulso, que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Então, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, que essa fórmula é teorema do impulso. Após substituir aqui na fórmula, né? Vamos fazer a conta. F vezes 0,5 segundos. A gente corta aqui, né? Que 0 vezes 2,5 é igual a zero. Então vai dar menos 2,5 vezes 10 menos 25 newtons. Agora nós vamos isolar o F e vamos passar o 0,5 dividindo. F é igual a menos 25 dividido por 0,5. Vamos jogar aqui para cima. F é igual a menos 50 newtons. Vamos colocar o F em módulo. Então, vamos passar aqui para positivo. F é igual a 50 newtons. Então, voltando aqui em cima, vamos calcular o peso do tijolo. O peso do tijolo é igual a massa vezes gravidade, que é 2,5 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando aqui vai dar 25 newtons. Então aqui nós não temos 50 newtons. 50 newtons, que foi a nossa força achada, 50 newtons equivale a 2 vezes o peso. Então, o que acontece? Nós temos uma força que equivale a 2 tijolos. Então, a resposta certa vai ser a letra A. 2 tijolos. Só que aí, como eu havia avisado no
início do vídeo, nós temos uma questão aqui que cabe uma discussão. Enem, Enem. Teve um erro de enunciado aqui. Vamos analisar aqui, ó. A duração do impacto é 0,5 segundos. Então, imagina uma velocidade de 10 metros por segundo. No impacto de 0,5 segundos, o tijolo vai penetrar o capacete 2,5 metros adentro. Então, vai furar o capacete, vai esmagar o crânio do trabalhador da construção civil. Então, é um enunciado que, ao meu ver aqui, não foi muito bem colocado. Tá? O que deveria ser colocado mesmo era 2 milésimos de segundo. Que aí é o normal, né? Porque a velocidade do impacto ela é muito rápida. Então, assim que o tijolo encostar no capacete, ele já vai sair. Ele não vai durar meio segundo, ele vai durar milésimos de segundo. Ok? Então, assim, ao meu ver, essa questão deveria ter sido anulada. Essa questão deveria ter sido anulada, porque é um enunciado que não faz sentido. Okay? E tem outras formas de resolução também. Outros youtubers aí também acharam que a força resultante é igual a 75 newtons, que equivale a 3 tijolos. 3 tijolos. E não tem 3 tijolos aqui. Então tem 2 pontos. Tem a força resultante, porque neste exemplo aqui eu achei somente a força do impacto, né? Mas nós temos a força normal. Por exemplo aqui, quando o peso, vamos lá, o peso do tijolo chegou no capacete, nós temos uma força contrária. Nós temos uma força contrária. Então nós temos uma força contrária de 25 newtons. Então, o que tem que ser somado o quê? A nossa força resultante seria a força de impacto, que foi achada de 50 newtons, mais o peso, que equivale a 75 newtons. Então, essa questão aqui tá meio bagunçada, o enunciado muito fora de contexto, e também a resolução, porque eu achei aqui 50 newtons. E aí eu já fui fazendo aqui a comparação entre o peso do tijolo e já achei a resposta. Porém, se a gente for analisar o sistema inteiro, nós temos que considerar o peso. Então, nós temos a força de impacto, né, que são 50 newtons, e nós temos o peso do tijolo. Então, o total da força resultante é 75 newtons. Vamos pensar no raciocínio do Enem. Como nós temos uma força normal de 25 newtons, ela anula o peso. Anula o peso. Então, o que sobra é 50 newtons. Pensando dessa forma, aqui está certo. Se pensar desta forma. Porém, nós temos aqui a questão do tempo de impacto, que não tem nada a ver. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá? Assinem o canal quem não é inscrito. E dê o like e até a próxima. Muito obrigado, viu?